Olá a todos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua casa, a sua vida e a sua família. Eu sou Luiz Brigola, ministro do Evangelho. Estou passando aqui para terminar aquela mensagem Jesus, a graça e o sábado. Hoje nós vamos falar sobre o sábado na Bíblia, porque é a dúvida de muitas pessoas. Então nós vamos continuar o texto de João capítulo 5, quando o Senhor Jesus ele cura num dia de sábado aquele homem que estava no tanque de Betesda, que em hebraico significa casa da graça, o agir da graça. E eu falei aqui, a expressão máxima da graça de Deus é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Graça significa favor imerecido. Eu não mereço, mas Ele decide fazer na minha vida. Como aquele homem estava lá 38 anos sofrendo, não tinha ninguém para ajudá-lo. A graça se apresentou, Jesus se apresentou a ele e o curou e o colocou de pé. Nós vamos fazer no final uma oração. Acredite que Jesus pode. Quem sabe você não consegue acreditar mais em ninguém, em pessoas nenhuma, em situação nenhuma você tem esperança mais. Não tem problema. Abraão acreditava contra a esperança. Ele não tinha esperança. A esperança dele era Deus. Então quem sabe a sua única esperança é Deus, está certo. Ele vai fazer na sua vida. Mas vamos continuar para terminar. Então Jesus cura aquele homem fica curado. Jesus fala assim, vai e não peques mais. Vamos ver agora o texto aqui, João capítulo 5, versículo 9. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito colocou-se a andar, e aquele dia era sábado. Jesus fez muitos milagres no sábado, e cada vez que ele fazia algum milagre no sábado, ele se encrencava com os religiosos daquele tempo. Por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado, não é lícito carregar o leito. Não era para eles glorificarem a Deus? Não era para eles falar, glória a Deus, você estava há 38 anos e você recebeu um milagre? Não, eles não ficaram felizes, pelo contrário, eles acharam problema. E tem gente assim no nosso meio, que vem para achar sempre problema. Fica triste quando alguém é abençoado. Aquilo ali não merece como que Deus fez. Ele acha que não merece, mas ninguém merece. Tá entendendo? Tem muita gente assim, isso é gente mimada de coração. É religioso. O religioso não herdará o reino de Deus. Herdará aqueles que adoram em espírito e em verdade. Adoram em espírito e em verdade. Verdade aqui dentro, que só Deus enxerga, aquele que faz o bem, não para aparecer, para tirar uma foto, mas aquele que faz o bem sempre em secreto. O religioso é um problema, porque ele se acha mais santo que Deus. Você vê aqui claramente, ele se achava mais santo que Jesus. É brincadeira, né? Em vez de se alegrar, acharam um problema. Versículo 12, perguntaram-lhes ainda, quem é o homem que te disse, toma o teu leite e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus encontrou no templo e lhe disse, olha, você já está curado, não peque mais, para que não te aconteça coisa pior. Então aqui, falar rapidamente, pecado traz consequências. Tem pessoas que falam assim, não existe pecadinho, pecadão. Realmente, tudo é pecado. Ir contra a vontade de Deus é pecado. Mas consequências diferentes tem. Tem. Esse homem fez alguma coisa aqui, ele praticou alguma coisa que lhe deixou daquela maneira. Estão entendendo? Então, existe consequência diferente. Por exemplo, você está dirigindo e você estaciona no lugar errado o carro, certo?
Vem o guarda, pega os documentos e te multa. Agora, se você, além de estacionar errado, tiver com os documentos atrasados, não conseguiu pagar, ele vai levar embora teu carro. Consequência pior. Então, pecados trazem consequências. Algumas que o perdão de Deus vem, outras que mesmo com o perdão vem a consequência. Por isso que é bom nós examinar o coração todo dia. Todo dia nós temos que nos examinar diante de Deus. Não só na Santa Ceia, não só em um sábado, mas todos os dias devemos examinar a nossa vida diante de Deus. Senhor, eu estou fazendo bem? Meu irmão, o que agrada a Deus? Perguntaram para Jesus sobre os 10 mandamentos, ele resumiu em 2. Amará o Senhor teu Deus de toda a tua força, todo o coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Então amar a Deus é amar a palavra dele. Segundo, amar a Deus é amar o próximo. Ou seja, o que eu não quero para mim, eu não faço para os outros. Então eu praticando isso, eu estou agradando a Deus. Agora você vê aqui que Jesus está encrencado. Querem agora achar Jesus. Porque curou no dia de sábado. Em vez de fazer uma festa, oh glória a Deus, né? Não, acharam um problema, né? O religioso acha problema. O religioso ele acha pelo em ovo. Coloca a tradição dos homens ou da sua igreja acima da palavra de Deus. Vamos lá? Versículo 15, o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. Ele descobriu que quem tinha curado era Jesus. Ele falou, contou para os judeus, olha, quem me curou é Jesus. Versículo 16, e os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. O que Jesus fazia no sábado? Ele curava as pessoas. Ele ajudava. Ele abençoava. Mas o religioso achou problema. Vamos continuar? Versículo 17. Olha o que Jesus diz. Mas Jesus disse, meu pai trabalha até agora. Meu pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Isso aqui é doutrina. Quando nos 10 mandamentos está escrito do sábado, o 7º dia descansou o Senhor, o 7º dia guardará, primeira coisa, o Senhor estava instituindo ali como era o início da manifestação de Deus na vida dos homens, da nação, como nação, porque até então não era como nação. Jesus, então, ele institui um dia solene para que todos parassem para ter um grande culto a Deus, para poder ensinar eles a começarem a cultuar. Só que nós sabemos que nós não buscamos Deus só em um dia, nós temos que buscar Deus todo dia. Nós temos que orar todo dia. Nós temos que nos examinar todo dia. E a Bíblia diz ali, descansou Deus. Aí você pega um ateu e fala assim, mas o teu Deus não é onipotente, ou seja, nunca perde a força, ele descansou, só quem descansa é porque cansou. Correto. Tanto é que no original significa ali, e Deus parou para admirar a sua obra. Diferente, né? Porque quando você só lê, e Deus descansou, Deus cansa. Poxa, que Deus é esse? Deus não cansa, Deus trabalha 24 horas, que o nosso Senhor Jesus falou, o Pai trabalha até agora. Porque quando você lê lá, ele parou no 7º dia e está descansando até agora. Não, ele não descansa, nosso Deus não tira folga. Ali quando fala Deus descansou, Deus parou, no hebraico, Deus parou para admirar. É diferente, não é? E Jesus falou, olha,
Meu pai trabalha até agora e eu também. E aquele dia era sábado, ou seja, meu pai está trabalhando hoje. Meu pai está fazendo a obra hoje. Aquele que começou a boa obra é poderoso para terminá-la na sua vida antes da volta de Cristo. Por isso, fique firme na palavra de Deus. Estavam tentando matar Jesus. Brincadeira, não? Versículo 18. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Matá-lo. Cuidado com os religiosos, cuidado com os que têm inveja da sua vida e querem matar a obra de Deus na sua vida. Cuidado com os religiosos. Eu vou dar um exemplo para você. O apóstolo Paulo disse bem assim: em tudo tem experiência. Então, a minha experiência não vale de doutrina. A experiência pessoal não vale de doutrina para ninguém. Mas ela serve para abrir os nossos olhos e entendimento e glorificar Deus. Eu era diácono numa igreja em São Paulo, só que antes de ir para aquela igreja, eu já fazia programa de rádio, como cooperador numa outra igreja. Fui levantado diácono e a igreja fechou e eu fui para esta igreja. E eu pedi para o pastor, olha, o senhor me permite fazer um culto à tarde na igreja que não tem à tarde? E ele falou, pensou, me deu a reparar, pode fazer. Eu não lembro o dia que era lá, se era 2, 3 da tarde. E a igreja era no bairro que eu fazia o programa da rádio ali. E Deus começou a mandar gente. O culto da tarde começou a fluir. Deus começou a mandar pessoas. E o pastor da igreja, ele trabalhava naquele horário. Nós tínhamos os dias ali que nós já estávamos quase 40 pessoas. A igreja cabia 80. Você acredita que ele saía do serviço mais cedo só para ir ver o culto? Aí ele viu o culto, tudo bem e tal. Aí na semana seguinte ele falou para mim: irmão Luiz, a rádio está fazendo lá, pare com a rádio lá. Pare com a rádio e pare com o culto à tarde. Eu falei, por quê, pastor? Não, estou falando para você parar. Mas pensei comigo, falei, Deus que abriu a porta. Deus que me deu a graça de pregar. Deus me deu a graça, Deus me deu o dom. As pessoas estão sendo abençoadas. Falei, eu não vou parar. Falei, então, pastor, é o seguinte, eu estou saindo da sua igreja. É o fariseu. É o invejoso, em vez de se alegrar, glória a Deus, está crescendo. Quem sabe Deus te trouxe aqui para você estar me ajudando a obra crescer, a obra fluir. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Onde eu passei, eu ensinei muita gente a pregar. Pessoas que nunca pregavam na vida começaram a pregar. Dar culto para pessoas. E tem muita gente assim. Deus começa a te usar, eles começam a te podar. Queriam matar Jesus porque ele fez um milagre no sábado. Ele ajudou o próximo no sábado. Isso chama-se religiosidade. Mas a questão aqui é o sábado. Vamos falar um pouco mais do sábado, então? Eu lembro uma vez que, na época eu era pastor lá da comunidade cristã Paz e Vida, na Vila Prudente. Chegou uma obreira um sábado, desesperada. Pastor, olha, está escrito aqui nos 10 mandamentos, guardar o sábado. Nós não guardamos mesmo. Daí eu expliquei para ela, biblicamente, que era o sábado. Falei, o que nós estamos fazendo aqui? O bem. Guardar o sábado é fazer o bem. Guardar segunda, terça, quarta, é fazer o bem. Ou então, quer dizer, eu só faço o bem no sábado, o resto eu pinto e bordo, tá bom? Não. Nós servimos Deus todos os dias. Deus não coloca pessoas na tua frente para você conversar, orar fora de igreja, não coloca no trabalho? Põe, pastor. Deus nos usa dentro da igreja e fora da igreja, gente. E Deus quer fazer muito mais fora. Onde as pessoas estão de coração aberto.
Olha só, Jesus faz um milagre, cura e querem matar Jesus. Mas eu quero falar do sábado. Vou abrir aqui em Colossenses capítulo 2. Versículo 16. Colossenses capítulo 2, 16. Olha o que está escrito. Ninguém, pois, vos julgue. Ninguém tem autoridade sobre você nisso, por causa de comida e bebida. Não pode comer carne de porco, né? Lembra? Aí Jesus dá uma visão para Pedro, os animais que era proibido de comer, e o Senhor fala, Pedro, mata e come. O que Deus santificou está santificado. Está entendendo? O sábado dos 10 mandamentos era a sombra, era uma indicação da vida com Cristo, da vida com Jesus. E segunda coisa, sábado representa descanso. Descanso. Você pode ler Levíticos e outros textos, eles começam a tratar o sábado como descanso. Se você quer entender o sábado mesmo, aqui eu vou te dar o principal, mas se você quer entender a superioridade de Cristo, leia Hebreus capítulo 3 inteiro, capítulo 4 e 5, você vai entender tudo. Olha o que o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, está dizendo. Ninguém vos julgue por causa de comida e bebida. Por causa de comida e bebida. Ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Oh, você não guardou o sábado. Tá aqui, ó, não te julgue. Oh, você comeu aquela carne, não te julgue. Você bebeu aquela bebida, não te julgue. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Opa! Aqui está dizendo, nós temos um Senhor. Já falei, pastor, líder não é senhor de ninguém. Eu estou falando isso com autoridade de quem é ministro do Evangelho. Estou falando isso com autoridade de quem já abriu obras, cuidou de igrejas, pastoreou por mais de... Fiz a conta esses dias aqui, deu 18 anos. Eu sou pastor também, mas nunca chamei ninguém de ovelha. Nunca me intrometi. Muita coisa que eu pregava no altar da igreja, a pessoa vinha conversar, você não escutou a pregação? Ali você ouviu. Eu não vou, tem coisa... Meu irmão, o que tem de gente que se intromete na vida dos outros? Fica se enfiando na casa dos outros. Viu? Fora disso. Fora disso. Fica se intrometendo na vida, na casa dos outros. Tem gente que fica... Ó, seu filho tem que fazer isso, seu filho tem que fazer aquilo. Cuidado! O Espírito Santo está aí. Nós temos que aprender a deixar o Espírito Santo apacentar a igreja, o povo. Através da pregação. A Bíblia diz que em profecia o povo se corrompe. Pregue a palavra de Deus ensinando e inspirada. E depois autoridade, o agir de Deus, milagre. O apóstolo Paulo disse à igreja de Corinto, eu não vim a vós somente em palavras, mas com demonstração de poder. Se tem alguém fazendo coisa errada, está endemoniado, expulsa o demônio. Todo culto, o líder da igreja que está à frente tem que fazer o que está escrito, chamai os presbíteros da igreja, e esses façam a oração da fé ungindo com óleo, oração por cura divina. Olha, vem aqui para frente quem está doente, do corpo e da alma, vem. Mas orar com fé, Deus vai manifestar cura. Depois você chama, ó, quem tiver qualquer problema vem. Aí vem outras pessoas. Aí você vai orando, põe na mão. Quem tiver endemoniado vai manifestar. Manifestou, você expulsa e depois conversa com a pessoa. Não faz. Se você está fazendo coisa errada, não faça mais. Isso falando com amor. Expulsa o demônio. É muita conversa, blá blá blá, e pouco poder de Deus. Muita revelação. Ah, eu vi uma obra de feitiçaria em sua vida. E fica por isso mesmo?
Quando Deus me mostra uma obra de feitiçaria, o demônio manifesta na hora. Cansei de estar fazendo oração e Deus inspirar. Demônio que recebeu tantas velas, tantas flores, tal. Em nome de... Quando falava isso, o demônio na hora pulava. Pá! Agora eu chegava para a pessoa e falava assim, Deus me mostrou que você tem uma obra de feitiçaria contra a sua vida. Aí eu não faço nada. A pessoa vai ficar cabeça como? Deus mostrou, vem que eu vou orar por você. É assim que funciona. Tem gente que vem só para perturbar, mas para ajudar não tem. É o que está dizendo aqui, ninguém vos julgue. Na Santa Ceia o que está escrito, examine-se o homem a si mesmo. Ninguém tem autoridade. Meu irmão, pastor, o anjo da igreja, ele vai ter que dar conta a Deus do pastoreio dele. Ele é autoridade na pregação se estiver pregando correto. Sem ficar escolhendo palavras para bater em gente ainda. Que o altar não é para bater em gente. O altar não é para... tem uma turminha ali que está indo contra mim, eu vou escolher uma palavra ali de rebelião e vou pregar. Não! A palavra tem que vir pelo Espírito Santo. Eu sou bacharel em teologia. Não me considero um teólogo. Fiz faculdade teológica. Mas quando eu vou pregar, meu querido, quando eu vou pregar que nem aqui, ou pregar em igreja, eu fico orando, Deus me dá uma palavra, me dá uma palavra. Eu olho na Bíblia, parece que a Bíblia está fechada. Até quando Deus começa a dar a palavra, aí a Bíblia se abre. Isso chama-se pregar o que Deus quer que pregue na igreja, não o que eu quero. Não é o que eu quero, é o que Deus quer. É o que o Senhor Deus quer. Nunca fiquei preso em campanha. Por exemplo, campanha de cura divina, 7 dias, 3 dias. Se o Senhor fala, pregue sobre pecado, vou pregar sobre pecado. Prega sobre santidade, vou pregar sobre santidade. E no final do culto você ora por cura divina. A obra é do Senhor. Cuidado, não deixe ninguém ficar se intrometendo na tua casa não, meu irmão. Sua vida não. Quando um membro percebia que ele não estava vindo, eu ligava. Opa, tudo bem? Quando eu percebia que a pessoa estava diferente, não queria muito papo, eu rapidamente ali, precisou, nós estamos aqui, você pode me ligar, tá bom? Deus abençoe. Pum. E orar. Você está entendendo? A pessoa já não está... Você percebe que ela não está afim de falar por alguma coisa. Você ora. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas que o Senhor vá até lá, que o Senhor faça a sua obra, que o Senhor abençoe, que o Senhor liberte. Se tiver algum problema, que o Senhor entre ali ajudando. É assim, mas não ficar se intrometendo. Não vos julgue, não se intrometam na vida dos outros. Olha o que está escrito aqui, Porém o corpo é de Cristo, ou seja, o nosso Deus, o Senhor é Cristo. Versículo 18, olha só. Ninguém se faça juiz contra vocês. Opa, de novo. Não deixa ninguém ser juiz contra a sua vida, não. Contra vós outros, com pretexto humilde. De humildade. E culto dos anjos, que era uma adoração que tinha lá antigamente, que ainda hoje tem. A Bíblia diz, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei presente. Se fala isso, glória a Deus. Aí se alguém fala assim, na mente dele não viu nada, o anjo do Senhor está aqui. Então o anjo está acima de Jesus? Misericórdia, viu? Leia na Bíblia quando aparecia anjo e as pessoas iam se dobrar, o anjo falou, por favor, não se dobre. Eu sou teu conservo. Deus mandou aqui, fique de pé. Somente ao Senhor. Misericórdia, não. Ninguém se faça juízo contra vocês, prestando humildade. A pessoa vem naquela humildade, mas por trás é o capeta. E culto dos anjos, baseando-se em visões. A pessoa vem falando assim, olha irmão, eu tive uma visão com você. Mas olha o que a Bíblia diz, em visões, enfatuado
Da mente carnal, vem da mente, não do espírito. Sem motivo algum na sua mente carnal. Uma boa parte das pessoas que falam que tiveram visão, sonho de Deus, boa parte é mente carnal, mais nada. É que nesse tempo atrás, em maio, olha, uma senhora não sei na onde, no Canadá, nos Estados Unidos, teve uma revelação que vai ficar 3 dias de noite no mundo, mortos vão ressuscitar, demônios aparecendo como se fosse um familiar teu, batendo na porta, não atende. Já você escutou essa besteira? Eu recebi essa besteira, mandei de volta, falei, isso aí não tem base bíblica, isso é um acontecimento, isso aí é universal, toda profecia universal está na Bíblia. Toda profecia que é para o povo, o mundo inteiro, está na Bíblia. Meu irmão, o que já deram data da volta de Jesus Cristo e não deu em nada. Ah, Obama é o anticristo. Agora é o Macron. Meu irmão, a minha função é estar preparado para o arrebatamento. É preparar. Só que as pessoas gostam do misticismo. Se for o Macron, eu tenho que estar preparado. Ah, mas o Macron é filho de judia, tá se batendo direitinho na profecia, tudo bem. Mas não vamos parar a pregação do evangelho com essas coisas. As pessoas adoram misticismo na igreja. Sim ou não? Misericórdia, lê a palavra e você vai se libertar. Eu olhando para as profecias bíblicas, olhando para Macron, se encaixa. Agora ele ser é outros 500. Apesar que eu acredito que o anticristo vai ser um dirigente da ONU. Mas eu tenho que estar pronto, não importa quem ser, eu posso morrer amanhã. Então as pessoas adoram. Que nem Apocalipse, escatologia, meu irmão, é complicado, não é facinho assim não. Você está falando aí as besteira. Há mais de 5 correntes sobre o Apocalipse. O que eu quero falar aqui sobre o milênio, isso aí eu quero falar. Que depois da vida eterna é uma segunda bênção, digamos assim. Serão 1000 anos governando com Cristo a terra. Vai ser para outra hora. Olha o versículo 19 aqui. E não retendo a cabeça. Ou seja, tem gente que retém a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. E não retendo a cabeça, do qual todo o corpo suprido e bem vinculado por juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Crescimento que procede de Deus. Então significa que existe crescimento que não provém de Deus. Sério, né? Daniel diz que nos últimos dias o engano vai prosperar. O engano vai prosperar. Das 7 igrejas do Apocalipse, a 7ª igreja, né? Vai ser institucionalmente rica, poderosa, mais longe de Deus. Cresce o crescimento de Deus. Como se mede isso? Somente Deus. E pelos frutos, né? Fazendo bem ao próximo. Quem é o próximo? Aquele que Deus põe na minha frente. Se ele pôr o macumbeiro, pastor, ele é o teu próximo. Se ele pôr o ateu, ele é o teu próximo. Estão entendendo? Agora eu quero encerrar, que eu quero orar. Evangelho de São Marcos, capítulo 2. Vamos lá. Então, se você quer entender o sábado, e não só o sábado e outras coisas, leia Hebreus capítulo 3, capítulo 4 e 5 inteiro. A tua mente vai se clarear, tá? Evangelho de São Marcos capítulo 2, versículo 23.
O título é aqui na Bíblia é Jesus, o Senhor do Sábado. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas, ou seja, estavam trabalhando. Advertiram-no os fariseus. O fariseu. Quem eram os fariseus? Os pastores de hoje, a liderança de hoje. Vê porque faz o que não é lícito ao sábado? Opa, isso aí não pode. Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. É interessante, né? No Antigo Testamento tinha os pães da proposição, que significa pão da provisão, que só o sacerdote podia comer. Era lei. E Davi ali fugindo de Saul com os seus, entra no templo e o próprio sacerdote coma. E não podia. Mas ali era o símbolo da provisão de Deus. E eles não estavam com fome? Então, provisão de Deus. O próprio Jesus citando Bíblia aqui, né? E acrescentou o sábado, e acrescentou Jesus: o sábado foi feito por causa do homem. O sábado foi feito por causa do homem, estabelecido por causa do homem. E não o homem por causa do sábado. Ou seja, quem vale mais diante de Deus, o dia de sábado ou o homem? O homem! Meu irmão, não tem dia para fazer o bem, todo dia. Todo dia é o sábado de Deus para nós. E já expliquei, se você ler Hebreus, sábado significa o descanso, a vida eterna com Deus. Sábado, lá nos 10 mandamentos, é um apontamento para a vida eterna, descanso de Deus. Um dia nós vamos descansar, descansar do sofrimento da terra. Mas acho que nós vamos trabalhar muito para Deus de outra forma, mas sem choro, sem dor, sem fome. Estão entendendo? Versículo 28. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, se eu estou em Cristo, eu estou cumprindo o sábado levítico. Jesus resumiu os 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas. Ali está falando só de um Deus. Só para Deus nós oramos, em nome de Jesus. Buscá-lo com todo o entendimento. Meu irmão, crescei na graça e no conhecimento. Crescer na graça é no poder de Deus. É o poder de Deus que Deus nos dá para orar por os enfermos, para expulsar demônios, curar os enfermos. O poder de Deus para estar pronto para Deus dar uma palavra profética. Olha, Deus vai fazer isso na sua vida, pode ver. E tem que acontecer, se não acontecer é o profeta falso, né? Poder de Deus. O sábado não está acima do homem, o homem está acima do sábado. Crescei na graça, mas também crescei no conhecimento. Leia a Bíblia, estude Bíblia. Lembra quando Jesus foi tentado? Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Não corra atrás de misticismo não, meu querido. De datas. Infelizmente tem muitas pessoas que usam cabala, usando a Bíblia como cabala. Cabala é o misticismo do judaísmo. E Deus não se agrada disso. Ah, mas você soma capítulo, versículo, não sei o que, papapá, e dá um número tal. Cuidado com essas coisas. Primeiro que na Bíblia original, aliás, no escrito, não tem versículos. Isso é coisa que foi colocada para nosso entendimento. Não tem subdivisões.
Cuidado com o misticismo, meu irmão. Vamos ficar com a palavra de Deus, com o poder de Deus. Nós temos um Jesus que quer curar em todas as áreas, que quer levantar, que quer abençoar. Meu irmão, muita gente luta que Deus permite é uma coisa. Agora, Satanás, demônios colocando doença, colocando desgraça, destruição, nós temos que expulsar, meu irmão. Temos que expulsar. Vamos fazer a obra de Deus enquanto é dia, diz o próprio Senhor. Então aqui está escrito aqui o sábado. Agora, para você ter um entendimento maior sobre tudo, leia na sua casa Hebreus capítulo 3, 4, 5 inteiro. Cresça na graça, poder de Deus. Poder de Deus. Nos cultos tem que ter poder de Deus. O poder de Deus é visível, tá, gente? É gente sendo curada, testemunho. Eu fui curado do câncer. Eu fui curado da AIDS. Olha, eu estou enxergando. Isso é poder de Deus. Poder de Deus é a pessoa entrar endemoniada e sair liberta. Vou te contar uma coisa que eu não posso falar muito porque conhecia uma pessoa muito bem e eu estava começando a ir para a igreja, então não tinha discernimento das coisas, não tinha conhecimento. Na casa, nessa pessoa, manifestava um tal de preto velho, que ele ficava e esfumava e não sei o que. Essa pessoa já tinha passado pelo candomblé, esses lugares. E eu ficava ali, não sabia que poder de Deus, né? Não podia expulsar. Ficava horas a manifestar, depois saía sozinha e a pessoa voltava ao normal. E essa pessoa ia conosco no culto. No culto, e ali diz que era poder de Deus, só revelação e sapateado. Você acredita que essa pessoa começava a falar em línguas, sapatear e rodar, e os mesmos gestos que eu via lá, incorporado o demônio? Não era o Espírito Santo, era o demônio incorporado no meio dos crentes. Ninguém teve discernimento. Ninguém. Eu comecei a abrir os olhos. Que Espírito Santo é esse que não sabe tudo? Que Espírito Santo é esse que você tem o cabimento de gente falar assim: olha, me perdoe falar isso aqui é feio, ridículo, de irmã profetizar. Aqui no nosso meio tem irmãs com calcinha vermelha, não use vermelho que é do diabo. Pois é, perdoe falar isso aqui é feio demais. Mas eu ouvi. Aí eu pensei, mas revela até calcinha, não sabe que aquilo ali é o preto velho? Aí eu comecei a ficar e comecei a ler Bíblia. E já não batia as coisas. E nesse lugar aqui tinha duas lá muito usadas lá. Uma delas, de tanto ser usada por Deus, o diabo atacou e depois deixou de cama. Eu também fiquei assustado. Falei, putz, ser usado por Deus é ser derrubado pelo diabo. Eu não quero isso não. Aí descobrimos. Ela estava de cama. Me perdoe. Isso não é para escandalizar, para abrir os teus olhos. Que ela tinha feito um aborto de um pastor. E esse caso foi parar na polícia. Teve um maior auê. Tanto é que deu parede nesse lugar. E depois que comecei a ler Bíblia, Deus começou a me usar. Meu irmão, um dos ministérios que Deus me deu, mas não é ministério, faz parte do ministério, é expulsar demônio. Meu irmão, nunca fui atacado pelo diabo. Você é atacado pelo diabo, você está com a vida errada, torta. Aí, meu irmão, mexeu com o diabo, você está torto, você apanha mesmo. Aí essa pessoa, por isso que eu falo, Deus tem os seus ministérios. Quando essa mesma pessoa ia na Universal, lá ela caía rolando endemoniada. Tá entendendo?
Procure lugar onde se prega a palavra de Deus. Palavra de Deus. Tem oração de libertação, oração de cura, de restauração de família, e não misticismo. Aqui eu já li, vou encerrar, eu quero orar. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus é Senhor de tudo. Quero orar por você agora. Senhor meu Deus e meu Pai, é através do nome de Jesus que eu entro diante do Senhor agora. E peço, meu Deus, me usa na tua unção, no teu poder. Em nome de Jesus Cristo. Toda ação de Satanás contra a vida desta pessoa, contra a família, contra a casa, contra os filhos, tudo aquilo que não procede de Deus, tudo aquilo que não é de Deus, está repreendido. Saia agora toda ação maligna, saia toda enfermidade, saia em nome de Jesus. Meu Deus, cobre essa pessoa com teu sangue. Meu Deus, acampa os teus anjos guardando a vida dele e dela. Em nome de Jesus eu peço a ti, meu Pai, a bênção do Senhor. Abre a porta do Senhor para ela. Levanta esta pessoa. Espírito Santo, inspira essa pessoa a ler a Bíblia, a estudar a palavra, a orar. Meu Pai, se porventura tem alguém aqui afastado, longe da casa do Senhor, prepara a volta desta pessoa, prepara um lugar certo. Em nome do Senhor Jesus, Deus nunca te abandonou. Deus nunca vai te abandonar. O Senhor nunca vai te deixar. Jesus é o Senhor da tua vida. Espírito Santo, tira toda a mágoa, toda a tristeza, todo o rancor. Espírito Santo, começa a lavar esta pessoa agora do alto da cabeça à planta dos pés. Passa com o bálsamo da cura espiritual, tirando mágoa, tirando tristeza, tirando rancor. Essa pessoa foi muito machucada, essa família, Pai, foi machucada demais. Espírito Santo, bom pastor, levanta esta família. Vai recebendo graça de Deus agora. Vai recebendo a força de Deus, o poder de Deus no teu corpo agora. Que teu corpo agora seja curado, receba unção, receba fortalecimento espiritual, receba renovo de Deus, receba da parte de Deus na tua vida agora a palavra que foi pregada. Você que foi podado pelos homens, os homens te cortaram. Rabacamanai, foi Deus que te ungiu, não foi homem, não foi igreja. Foi o Senhor que te levantou. Espírito Santo, conduz essa pessoa, meu Pai. Conduz ela, meu Pai. É o que eu te peço. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Conduz essa pessoa. Receba paz. Receba alegria. Receba a graça de Deus. Que Deus, em nome de Jesus, venha suprir. Aqui falou do pão da proposição. Davi entrou com os seus famintos. Quem sabe você está precisando de uma provisão material. Deus vai te suprir com aquilo que é santo. Vai vir da mão dele. Não vai vir de mão de homens, não, que dá para você ficar na mão dele. Não. O Senhor vai colocar pessoas para te ajudar. Portas estão se abrindo em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus. Então, esse é o Finalizando Jesus, a Graça e o Sábado, parte 2 final. Se você puder, se você quiser, se inscreva no nosso canal, compartilhe, divulgue. É sempre uma pregação com estudo junto, pode perceber. E vamos ver o que Deus tem preparado aí para mais pregações. Vamos ver o que o Senhor nos direciona, nos fala. Viu? Leia a palavra de Deus. Começa a ler Mateus, Marcos, Lucas, João. Leia o Novo Testamento inteiro de novo. Tá bom? Depois lá você volta no Antigo. Em nome de Jesus.
Vamos agradecer a Deus? Pai, eu agradeço pela vida, Pai. Deus está dizendo aqui, era para ser pior, viu? Ele tem cuidado. Ele tem cuidado de cada um de nós. E a luta, ela vem. Mas porque a luta é necessária para nos fortalecer e para ter entendimento e passar do outro lado e entender que só Jesus é o Senhor. Só o Senhor é Deus. Muito obrigado, Pai. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora em Cristo Jesus o Filho, as doces consolações do Espírito de Deus permaneçam em nossa vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém e graças a Deus. Tem pão da proposição chegando em nossas vidas. Não acabou não. Não é o fim não. Deus sabe trabalhar e está trabalhando. Jesus falou, meu Pai trabalha até agora. O Senhor não esqueceu dos teus filhos. O Senhor não esqueceu daquele que está, vamos dizer hoje, lá no mundo. O Senhor está guardando ele, viu? O Senhor está guardando. E vai terminar a obra para a glória de Deus. E vamos ficar firmes que um dia nós vamos entrar no sábado do Senhor, no descanso eterno, onde não haverá choro, não haverá fome, não haverá tristeza. Oh glória! É para isso que nós estamos aqui nos preparando, não é? Aqui vamos ter aflições, o Senhor está conosco. Mas nós sabemos que o melhor é a vida eterna com Deus. Então, Deus abençoe a todos em nome de Jesus.